Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje estaremos fazendo a 11ª lição do livro que nós estamos estudando esse ano, o Espírito Santo. Hoje a lição é o Espírito Santo e os dons. O texto bíblico básico é 1 Coríntios 12, de 1 a 11. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outros, discernimento de espíritos. A um, variedades de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e um mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje como nos dias primitivos da igreja primitiva. Por meio dos dons, o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus. São concedidos aos cristãos a fim de edificar, exortar e capacitar a igreja. Os dons são concebidos para o benefício da igreja, não para o usufruto individual. Eles sempre serão uma dádiva divina que devem ser aceitos pela fé e usados para a glória de Deus, a fim de adquirirmos maturidade e constância na fé. Efésios 4, 12 a 14. Efésios 4, 12 a 14. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios 12, que nós já lemos, 8 a 10, e o 28, em Efésios de 4 a 11 e Romanos de 12, 6 a 8. Vamos ver Coríntios, o 28, nós já lemos o 12, de 8 a 10. No 28 diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Em Efésios 4, 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em Romanos 12,
Romano 12, de 11 a 6, nós veremos 12, de 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Enfim, tudo que vamos fazer para Deus, que façamos com excelência. O melhor jeito de fazermos, devemos fazer para Deus, tudo com excelência. Se nós juntarmos todos esses dons que nós lemos em 1 Coríntios, em Efésios e em Romanos, vão dar mais ou menos uns 19 dons. Mas Deus tem muito mais para nós. Deus não se restringe a essas listas. Ele pode dar outros dons como bem lhe aprouver. Vamos aprofundar um pouquinho mais nos dons, nos conhecimentos dos dons espirituais. Vamos aprofundar. São classificados em 3 grupos os dons espirituais. Primeiro grupo, dom de revelação. Segundo, de inspiração. Terceiro, de poder. De revelação. Os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Vamos ver um pouquinho de cada um. Palavra de sabedoria. Nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode nos proporcionar, que significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade. Vamos ver em 1 Coríntios 1, 19 e 21. 1 Coríntios 1. Estudo bíblico é isso mesmo. É pegar a Bíblia, folhear, procurar, compreender, entender, aprender mais do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 1, 19 a 21. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação, da pregação. Palavra do conhecimento. Um pouquinho da palavra do conhecimento. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, para tornarem-se capazes de progredir na fé. 1 Coríntios 1 a 5. 1 Coríntios 1, 5. Vamos ver? Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Oh, aleluia! Colossenses 1, 9, 10. Colossenses 1, 9, 10. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Glória a Deus. Discernimento de espírito. Discernir, a mesma coisa que discriminar, identificar. Então, o dom de discernir, discernimento de espírito, é mais ou menos um fiscalizador das manifestações dos dons, ocorrida entre os cristãos. Em relação à sua procedência, são 3 as possíveis fontes.
discernimento de espírito pode ser pelo o Espírito Santo, Satanás e o homem. Então, vamos ver em Atos 16 a 18. Então, pode ser 3 fontes de possíveis, das procedências desse dom de discernimento de espírito. Pode ser o próprio Espírito que está nos dando esse dom, pode ser Satanás e o homem, para ele mesmo se promover. Vamos ver Atos 16. Atos 16, 16 e 18. Atos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo identificou qual era a fonte e já mandou que se retirasse, porque só estava atrapalhando em vez de ajudar. Os dons de inspiração agora. Profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Profecia. Esse dom capacita os cristãos a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Profecia significa literalmente falar ao outro, nesse caso, falar em nome de Deus. Variedade de línguas. Pressupõe a comunicação dos cristãos com Deus, sob a influência direta do Espírito Santo, resultando em uma oração, louvor ou ação de graça em variados tipos de línguas. O exercício do dom de variedade de língua está restrito a pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Aí vamos perguntar, mas então nem todos são batizados com o Espírito Santo? Então, receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele se converteu, ele já recebe essa promessa do Espírito Santo na vida dele. Vamos ver Atos 2, 4. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, é no momento da conversão. Variedades de língua. Interpretação de língua. A interpretação garante a plena edificação da igreja, pois todos devem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em línguas e interpretar devem manifestar-se quase sempre juntos. Se o Espírito Santo inspirar alguém a falar em voz alta, é porque deseja comunicar algo à igreja. Vamos ver em 1 Coríntios 14, 13. 1 Coríntios 14, 13. 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, quando Deus quer falar alguma coisa na igreja, que levanta alguém para falar alto, ele logo levanta alguém para interpretar. Ou pode ser a mesma pessoa, depois que ela terminar de falar em línguas, ela mesma interpreta, ou outra pessoa será levantada para interpretar o que foi dito à igreja. Terceiro, dons, é o dom de poder. O dom de poder se divide em fé, dons de cura e operação de milagres. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos e continua a utilizá-los.
fé sobrenatural. Nós temos dois tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que nós acreditamos, que a gente vê e acredita, como por exemplo, o sol. Todas as amanhã aparece o sol. Ou posso sentar nessa cadeira, ela vai me sustentar. Posso deitar numa rede que eu armei, porque ela vai me aguentar. Então são fé natural. A fé sobrenatural é além disso. Vem direto de Deus para nós. É a própria fé quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E nós não vemos, mas nós acreditamos que Ele pode mudar a nossa história de vida e nós entregamos tudo a Ele. A nossa vida é Ele. É a fé sobrenatural. Difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. Exemplo, do sol, como eu já falei, né? E da nossa própria fé para a salvação. A autoridade da fé é a própria confiança na providência divina. É uma certeza inabalável. Vamos ver Mateus 17, 20. E Atos 14, 28. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Vamos ver essa certeza inabalável, essa fé que nós cremos em Deus. Mateus 17, 20. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez de vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Dons de curar. Deus concede aos filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades, e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Primeiro, Atos 28, 8. Atos 28, 8 e 1 Coríntios 12. Vamos ver em Atos. Não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus e não àquele a quem foi concebido o dom. Então, quando você receber o dom de cura, vai, ora pelaquela pessoa e crê que Jesus vai curar. Não fique inibido, não fique em dúvida, vai e faz a sua parte, que Jesus com certeza vai fazer a dele. Então temos que crer nisso. Atos 28, 8. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardente em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe a mão e o curou. Então Deus é um Deus de grandes e de pequenos milagres, não importa a enfermidade. Pode ser desde uma desenteria, uma febre, a doenças enormes. A operação de milagres, ele entra com milagres, que ele é o especialista em milagres. O Espírito Santo concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. Os que foram agraciados com essa capacitação, com esses dons, visam única e exclusivamente a glória de Deus e ao testemunho da veracidade da cura realizada. Atos 14, 3. Vamos ler, vamos folhear, que o estudo bíblico é isso mesmo. É pegar a Bíblia, é folhear, procurar, entender, ter a sua compreensão. Que o Espírito Santo nos dá essa compreensão. Atos 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Lembrando sempre
que essa graça não é nossa, daquela pessoa que recebeu o dom, mas do Espírito Santo de Deus. Então, para a conclusão desse estudo, nós precisamos da palavra do conhecimento para ser sal da terra e luz do mundo. Por intermédio do estudo da Bíblia, o Espírito Santo nos recorda os ensinos de Jesus, revela-nos estratégia e nos fornece as palavras corretas para refletirmos a luz do Espírito Santo por todo o mundo. Para encerrarmos, João 14, 26. João 14, 26. Precisamos da palavra de Deus para sermos o sal da terra e luz do mundo. João 14, 26. Amém? Amém. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Obrigada, essa é a palavra de hoje e que nós cada vez mais nos aprofundamos na palavra.